Paulo, um prazer. Paponete. Obrigado. Olá, pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Paponete, trazendo de volta aqui dois ícones da retomada de eventos aqui em São Paulo, aliás, no Brasil, né? Porque eles fizeram escola aqui com a ideia, foi uma ideia lá no começo da pandemia, com a ideia de que as pessoas precisavam, do trade de eventos, precisavam se unir para provar na prática que o evento, que os protocolos propostos e que os protocolos sugeridos e aplicados da forma como se propôs eram eficazes e podiam ser utilizados na reabertura, assim que fosse possível a reabertura para os eventos. Eu estou falando de ninguém menos do que Fernando Lumertz e Paulo Otávio P.O., os idealizadores da Expo Retomada, que aconteceu aqui em São Paulo e que agora já teve, inclusive, em Salvador recentemente, e já tem mais alguns similares ou até mesmo Expo Retomadas previstas para acontecer pelo Brasil aí. Bom, em primeiro lugar, não posso deixar de parabenizá-los, né? P.O. e Fernando, muito obrigado aí pela presença, por vir fazer aqui um apanhado, porque esse momento é muito importante, não só para o trade de eventos em si, e toda aquela população que vive diretamente dos eventos, mas também das empresas que vivem dos negócios que fazem eventos, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês e me contem aí como é que foi Salvador, para começar a conversa. Vou passar para o baiano que turistou lá. O soteropolitano P.O. Eu só trabalhei, ele aproveitou. Além do trabalho, ele aproveitou a parte boa da Bahia. Agora é P.O., meu rei. Salvador, eu acho que foi até um momento muito importante para a cidade, porque em algum momento eu ouvi a palavra da reinauguração do Centro de Convenções. Apesar dele ter sido formalmente sido inaugurado no final do ano passado, no início desse ano, a gente sabe a história que aconteceu nesse ano, então foi um momento, no mínimo, triste, que eles resolveram finalizar a obra, certo? E aí, então, a gente ouviu mais de uma vez essa palavra que o nosso evento lá em Salvador, numa das alas do Centro de Convenções, que, aliás, é moderníssimo, espetacular, um investimento feito pela Prefeitura com uma visão de longo prazo e a gestão da GL Eventos, que é nosso parceiro, tanto na retomada em São Paulo quanto na retomada em Salvador. E lá a gente prestou uma diferença que eu percebi em relação ao evento de São Paulo. Lá, obviamente, que o mercado é menor que o de São Paulo, isso é uma característica óbvia, mas lá teve um envolvimento do setor do entretenimento, que é um setor muito forte na Bahia. Aqui em São Paulo, a gente teve alguns players do entretenimento, através dos que fazem festas sociais, mas lá na Bahia, a participação desses players foi muito maior, seja na parte de conteúdo, seja na exposição, né? E aí, a discussão que foi feita ali, e teve um painel com a presença do prefeito ACM Neto, do Nizam Guanais, uma visão de futuro de Salvador. O que se colocou ali foi uma discussão muito importante sobre, primeiro, a infraestrutura necessária para que esse tipo de turismo de negócio possa acontecer. E depois, a constatação que uma cidade como Salvador, que é a terceira cidade em habitantes do Brasil, a terceira maior cidade do Brasil, não tivesse uma estrutura propícia para o turismo de negócio e estava miopisticamente só focada no turismo de entretenimento, mais focado no carnaval, né? Então, eu acho que um prefeito com uma visão dessa falou, não, Salvador tem a capacidade, uma infraestrutura hoteleira e serviços de receptivo que não são só utilizados para o turismo de entretenimento. Nos falta o turismo de negócio, certo? E acho que com a reinauguração do Centro de Convenções da Bahia, existe uma visão de longo prazo para posicionar Salvador não só como um dos principais locais de entretenimento do Brasil e do mundo, mas sim também da área de turismo de negócio. Então tinha uma série de palestrantes internacionais e o Nizam ali com aquela efusão dele colocou o conceito também do cidadão temporário, né? Que com essa coisa da tecnologia do home office,
a cidade de Salvador se torna um player global para que pessoas que busquem qualidade de vida e tenham a sorte e a competência de poder trabalhar online através de videochamadas ou através de streaming, possam morar numa cidade como Salvador, que tem uma qualidade de vida espetacular. Ele até anunciou que ele mesmo, Nizam, estaria indo lá para passar 3 meses, lá nos próximos 3 meses. Então, é um contexto, entendeu? Onde eu acho que as empresas passaram pelo período de adaptação do Covid e que os eventos com foco em negócio estão sendo vistos, infelizmente, não por todos, mas por uma parcela ainda, como um instrumento de geração de negócio. Números da UBRAF mostram que cada real investido por uma empresa ao participar de uma feira de negócio gera R$35 de receita. Então, é um alavancador. A gente não pode e não deve ter com que os eventos sejam vistos como disseminadores de contaminação da pandemia. Nós não podemos ter essa pecha negativa, certo? Os organizadores de evento têm que ser responsáveis e comprometidos com os protocolos para que a gente mostre que os eventos de negócios são, sim, disseminadores de conexões comerciais, de geração de negócios, de conteúdo relevante. Eu acho que essa é a missão. E a gente está vendo, como você falou, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, outras cidades do Brasil, a gente está vendo que esse momento está sendo lento, né? Poderia ter sido mais rápido, mas não é. Acho que é uma coisa de conscientização que a gente está passando. O ano de 2020, todo mundo passou a régua, infelizmente, não tem o que se falar, 2020 fugiu do calendário do faturamento de todo mundo, entendeu? E agora a gente tem que olhar com olhos positivos pós-vacina, para que o ano de 2021 seja visto como realmente o ano da retomada. Como disse um amigo meu, que participei junto com ele de uma reunião outro dia, e ele soltou uma frase que eu tenho sempre utilizado, que 2021 seja o ano da revanche. Isso aí, né? Eu quero pegar esse gancho do PO, de que uma certa normalidade virá após a vacina, e tal qual a própria pandemia, a vacina também se revela uma coisa incerta do ponto de vista do prazo, né? Sim. Quando é que ela chega? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, e Salvador acho que acabou dando assim uma certa clareza para eu pensar sobre isso. Eu já vinha, de alguma maneira, quando eu conheci aqui, durante a Expo Retomada de São Paulo, eu conheci o pessoal da Safer, que é uma plataforma gerenciadora de monitoramento de pessoas que podem estar ou não com Covid, e que isso pode ser aplicado em empresas, e que, no nosso caso, isso apareceu na Expo Retomada como uma ferramenta para ser utilizada pelos promotores de eventos, né? E em Salvador, a gente viu isso na prática. Em Salvador, foi aplicado, na véspera do evento, em todos os participantes que se dispuseram a fazer, o teste PCR de Covid. Olha. E quem fez esse teste na tarde, na manhã do dia anterior ao evento, recebeu o laudo até às 23 horas do dia anterior à abertura do evento. De quase, acho que foram 800 e tantos testes realizados, só houve 3 casos confirmados de Covid, e as pessoas imediatamente notificadas, portanto, de que não poderiam comparecer ao evento, e as demais todas monitoradas a partir daí. Então, eu comecei a enxergar isso como uma via alternativa, né? Como uma possibilidade, mesmo antes de vacina, porque a gente sabe que a vacina, primeiro, que o prazo não é certo, segundo, que ela não virá para, vamos dizer, vacinar todo mundo simultaneamente, né? E as cidades vão ter provavelmente um fluxo aí, um cronograma de vacinação que vai primeiro vai vacinar
o pessoal da saúde, depois vai vacinar os idosos, depois e vai ser step by step e provavelmente isso levará algum tempo. E a própria produção da vacina, para um país de 200 e tantos milhões de habitantes, também deverá ser feita aos poucos, né? A gente não vai ter vacina para todo mundo em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar na aplicação rigorosa dos protocolos, o que se mostrou possível em São Paulo e foi ratificado em Salvador, né? Então, e agora, nesses eventos que começam lá no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente vai ter mais uma forma de, vamos dizer assim, de ratificar esse entendimento de que a aplicação dos protocolos permite a realização de eventos com biossegurança e até aquilo que a gente estava falando antes, né? Essa questão não é só de biossegurança, toda essa questão do touchless, de não ficar distribuindo panfletos, de tudo isso, além de ser questão de biossegurança, é uma questão também ambiental. A gente está cada vez mais evoluindo para não ter papel, para não ficar com as nossas pegadas de carbono aí, com viagens sucessivas, com uma série de coisas que estavam acontecendo e que eu acho que daqui para frente não precisam mais acontecer. A gente está percebendo que é possível fazer sim. A gente está aprendendo a fazer eventos híbridos. No momento temos feito mais digitais do que híbridos, mas acho que no futuro próximo a gente vai caminhar aí para o híbrido com mais intensidade. E eu, pessoalmente, prefiro mais o híbrido não simultâneo, né? Mas aí é uma questão pessoal. Eu acho que a feira deve acontecer na data como ela sempre acontece, 3 ou 4 dias, e aquilo que foi gravado deve ser transmitido após a feira terminar. Mas isso é uma opinião pessoal e a gente vai ver como o futuro vai fazer essa entrega. Agora, tem uma outra coisa que o P.O. falou e que eu queria aproveitar o gancho também, porque acho que é importante para todo mundo que está nos assistindo. O P.O. falou da percepção do prefeito ACM Neto lá em Salvador para a importância dos eventos de negócios. É claro que a gente percebe que a capital, todo mundo sabe disso, a capital dos eventos de negócios é São Paulo. Entretanto, a pandemia, e não é só ela, já antes da pandemia, já havia um movimento que fora do Brasil já vinha acontecendo, e no Brasil ainda muito incipiente, de tornar algumas feiras que estavam grandiosas por demais em São Paulo, começar a pensar em se fazer edições regionais dessas feiras, o que num país das dimensões do Brasil faz total sentido. Então, uma feira acontece em São Paulo com um determinado grau de importância e vai provavelmente atrair um público que está no entorno de São Paulo. Então, o que é em torno de São Paulo? É Rio de Janeiro de um lado, é Minas Gerais de outro, é o Paraná do outro, tal. Mas não faz sentido pensar que lá do norte ou lá do extremo sul venha todo mundo para São Paulo por conta da tal feira. Então, ter edições no sul, ter edições no norte, ter edições no nordeste de algumas grandes feiras faz total sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa para a qual todas as grandes cidades das regiões brasileiras, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste, precisam acordar. E principalmente os grandes promotores de feiras e congressos precisam começar a pensar nisso com mais profundidade. Também os expositores, certo? Porque esse conceito da regionalização das feiras vai fazer com que os investimentos feitos por aquele expositor, eventualmente numa grande feira, vamos chutar que seja 100 mil, ele vai ter que pegar os mesmos 100 mil e investir em 5 eventos de 20 mil, certo? Só que a mentalidade dele está para fazer um investimento de 100 e não 5 de 20.
Então as pessoas vão ter que buscar eficiência, otimização de recursos, repensar como é que se faz. A gente usou o exemplo do amendoim, né? Que é aquela coisa que no mínimo é anti-higiênico, está colocado como uma forma de você oferecer algo para o teu cliente. Eu acho que esse momento de reflexão de todo mundo vai fazer as pessoas repensarem os seus investimentos. E isso é positivo, certo? Porque o mercado de eventos tende a ser maior, o retorno do investimento daquelas empresas feitos nos eventos tende a ser melhor, então é um círculo virtuoso isso, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão, de questionamento, de redução e tirar disso as lições positivas que a gente tem para fazer. E essa descentralização ela pode ativar regiões, né? Pode surgir regiões que vai ativar uma série de regiões que, inclusive, algumas delas já têm equipamento para receber convênios bastante razoáveis, como Florianópolis, como Porto Alegre, como o Rio de Janeiro, que tem equipamentos espetaculares subutilizados, lá agora no Nordeste, Salvador, Recife também tem um bom equipamento, Fortaleza tem um centro de eventos espetacular, né? Então, eu acho que isso... Alguns segmentos do mercado. Alguns segmentos até já descobriram, Fortaleza, já descobriram. Claro. Eu acho que isso é uma maturidade do mercado. Recentemente, essa semana, ou foi semana passada, se não me engano, o Palácio das Convenções do AMB comemorou 50 anos, certo? Então, esse grande momento de você ter um grande espaço, as grandes feiras, as únicas feiras que falam daquele setor, feiras blockbuster que pegam todos os setores, eu acho que isso a gente tem que entender que isso faz parte de um passado. Isso foi uma história gloriosa que São Paulo tem, continuará tendo, mas eu concordo com o Fernando, além de São Paulo continuar reinando como o principal centro de negócios do hemisfério sul, né? Que é a verdade, entendeu? Outras cidades têm que se beneficiar disso. Com certeza, com mais empresas participando, com o melhor ROI para todo mundo, certo? Então, a gente tem que entender que essa movimentação pode vir a ser positiva. Infelizmente, esse período da pandemia, muito duro, muito difícil, muitas empresas sofrendo com demissões, com perdas pessoais das pessoas que foram afetadas pela pandemia. Ou seja, a gente tem um momento terrível que a humanidade passou de uma forma coletiva nesse ano e que foi o que eu te falo, não estou dando aqui de poliana, mas alguma coisa de positivo a gente tem que tirar disso, entendeu? A vida continua, os eventos vão voltar e assim é. Então, o que fica de lição para que todo mundo possa melhorar o seu investimento e a sua, vamos dizer, e a sua vontade de participar de eventos, entendeu? Coisas positivas. Então, eu acredito que faz parte a regionalização, sim, e faz parte também a otimização de recursos por parte das empresas que participam de eventos. Eu acredito que elas, com otimização, vão poder participar de mais eventos e não participar de menos eventos. Eu tenho uma pergunta aqui. Talvez não com essa equação que você colocou, né, P.O., de pegar os 100 mil de uma verba hipotética e dividir igualitariamente, mas não, de repente o cara vai, a feira principal dele, o mercado principal dele é São Paulo, então ele vai investir 40 mil em São Paulo, mas vai investir 10 mil lá no extremo norte, vai investir 15 mil no sul e vai por aí. Quer dizer, ele vai fazer aquilo de uma maneira equitativa aos interesses dele. Uma das coisas que eu sempre procurei orientar nos meus treinamentos para expositores de negócios é que você investir numa feira significa você investir para alcançar determinados objetivos. Uhum. Não é porque o meu concorrente tal, ou porque isso, ou porque aquilo. Você tem um objetivo a atingir e você vai investir proporcionalmente a esse objetivo, né? Por quê? Porque o seu stand tem que ser compatível com seus objetivos, né? Então, o meu objetivo, 5% do meu mercado total está na Bahia, ok, então eu vou investir proporcionalmente a isso. 40% está em São Paulo, vou investir proporcionalmente a isso. Então, eu acho que assim, a gente vai... talvez o promotor brasileiro e mesmo os promotores estrangeiros que estão no Brasil,
eles não prestaram muita atenção nisso porque o nosso modelo é muito europeu. E para a Europa, isso não faz tanto sentido, porque para a Europa, você falar em regionalização, você faz uma feira em Düsseldorf e não tem por que você fazer a mesma edição em Berlim. Então, ou na Itália. Ou na Itália. Mas acontece que aqui no Brasil, o nosso modelo, nesse aspecto, está muito mais para o americano, que faz pequenas feiras em diversas regiões americanas. E, normalmente, faz isso dentro de hotéis, faz isso super regionalizado. Então, esse é o nosso modelo, porque não porque eu seja americanista, não é isso, mas é assim, o exemplo deles tem muito mais a ver com o Brasil em vários aspectos. Primeiro, porque o país é tão grande quanto nós. Segundo, porque tem uma população maior ainda do que a nossa, mas nós também temos uma população muito grande. E, em terceiro lugar, porque os nossos expositores de feiras de negócios, eles são primordialmente pequenos e com capacidade pequena de investimento. Então, 85% dos expositores são pequenas e médias empresas. Né? Então, quanto mais simples for a feira para ele participar, que não exija dele aquele stand monumental, aquela coisa de um investimento fantástico para ele não ser sufocado pelo concorrente grande, melhor e mais retorno ele terá. Perfeito. Eu acredito que é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de gerenciar muitas feiras na minha carreira e receber americanos nessas feiras, né? E eu me lembro da percepção deles de entrarem nos nossos eventos e ficarem embasbacados com a qualidade dos estandes e o tamanho dos estandes. Isso que o Fernando falou é corretíssimo. Você vai nos Estados Unidos, o formato mais utilizado é pipes and drapes, que uma tradução muito crua seria tubos e cortinas, né? E aí já está explícito o que a pessoa está usando naquele stand, entendeu? Em vez de criar uma catedral com piso triplo. É aquilo que nós fizemos na Expo Retomada e exemplificamos. É um business point. Exatamente. Né? Isso aí. Mas me diga uma coisa, tem um ponto importante aí que eu acho que surgiu durante a pandemia, né? E até a gente conversou um pouco antes de começar a gravar aqui. Lá no começo, estava muito confronto, estava muito uma certa mágoa do trade de eventos, que estava sendo um tanto que vilanizado, ou esquecido, ou invisível, né? Nas discussões sobre a reabertura. E parece que agora, nesses últimos meses, principalmente, inclusive, com o destaque que teve a Expo Retomada, parece que o poder público acordou para uma negociação, para ouvir, para conciliação. Conciliação, exato. Me fale um pouco disso, vocês que estão aí dentro, vendo isso acontecer de perto, me conta um pouco essa evolução que teve nessa tratativa que permitiu, inclusive, a própria reabertura aqui em São Paulo. O Fernando contou aí na última entrevista, falou que foi até uma concessão, porque teria que ter esperado 4 semanas, né, de bandeira verde para ter o primeiro evento. E não, fizemos no primeiro dia útil, praticamente no segundo dia útil da primeira semana subsequente. Exato. Conta um pouco disso. Olha, o que eu acho é o seguinte, eventos são majoritariamente, vamos dizer assim, coordenados pelo poder municipal. O poder federal tem muito pouca influência, o poder estadual relativo e o poder municipal é fundamental. É o prefeito, os secretários e os vereadores que definem as políticas, as regulamentações e os alvarás para eventos. Não existe, ou seja, eu diria que a importância do poder municipal numa escala é 90%, certo? Então, você precisar de um alvará, você precisar conseguir essa, vamos dizer, essa licença do governo para organizar, de novo,
todos os promotores de eventos e de feiras são pessoas responsáveis e trabalham de acordo com a lei vigente. A lei vigente pede um alvará, então é necessário que você se apresente para o alvará. Então, não existe essa coisa de confrontação. O que aconteceu foi na cidade de São Paulo uma curva de aprendizado e acho que muito feliz eu fiquei ao ver os resultados das eleições para a Câmara Municipal aqui de São Paulo. Os dois atuais vereadores que estão na Câmara e eventualmente se candidataram à reeleição, certo? Porque uma coisa é você ter tido essa curva de aprendizado com esses dois vereadores e eles, infelizmente, se candidatarem de novo e não se reelegerem e esse conhecimento se perde. Mas os dois, Eduardo Tuma e Rodrigo Goulart, os dois fazem a base aqui do atual prefeito Bruno Covas, e eles se reelegeram. Então, eu tenho certeza que essa curva de aprendizado da Câmara Municipal em relação a eventos, alvará, necessidade, os tipos de eventos, essa é uma coisa que já está posta para os próximos meses e próximos anos. Então, todo organizador de evento... Né? Todo organizador de evento tem que entender, quando se fala em poder público para o organizador de evento, é o prefeito e os vereadores. E agora, com essa questão da pandemia, esses municípios também estão agregando suas secretarias de saúde, né? Ou órgãos, como aqui em São Paulo, que tem a Covisa e tal. O que o P.O. falou é muito importante, porque, assim, nas redes sociais, nas manifestações, em tudo que houve, e que até se vier aí uma segunda onda, provavelmente vai acontecer até com mais intensidade, eu espero que não, né? Mas é assim, não adianta ficar reclamando do governo federal, do governo estadual. Eles precisam tanto dessas atividades quanto nós. Sim. Porque essas atividades são indutoras de negócios que vão gerar impostos. E de que vivem os governos? Vivem da arrecadação de impostos. Sim. Então, eles querem, tanto quanto nós, que essas atividades sejam retomadas. E São Paulo é a cidade do turismo de negócio. Claro. Então, existe outro turista aqui, só esse. Não temos outro emÃo Paulo. Agora, falando... Nós não somos Salvador, né? Não, Salvador tem um mix mais amplo, eles têm uma posição, apesar Mas do número de faturamento... Olha, São Paulo tem que acordar, porque agora tem apesar do número absoluto de Salvador ser menor, com certeza, o mix dele tem a tendência de ser muito melhor que São Paulo. Sim, é isso aí, nós vamos, sem dúvida, caminhar para eventos de várias áreas, né, que hoje, de alguns anos para cá, vêm sendo realizados em São Paulo, e que possam voltar a uma itinerância que era comum no passado, congressos que, esse ano acontece no Rio de Janeiro, no ano seguinte acontece em Fortaleza, no outro ano acontece em Salvador, no outro acontece em Gramado, e vai por aí afora. Então, você pega, por exemplo, cidades, né, acabei de falar, né, tem 2 pavilhões ótimos para a realização de grandes eventos. E tem cidades muito menos conhecidas, mas que igualmente têm poder de levar grandes eventos, como agora o pavilhão novo lá de Camboriú, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, pouca gente sabe que até pouco tempo atrás, não sei se ainda é real isso, mas até pouco tempo atrás era a cidade do Brasil com o maior número de leitos de hotéis. Todo mundo achava que era Copacabana, né? Mas Balneário Camboriú, por causa da invasão dos argentinos durante a década de 80 e 90, acabou construindo uma quantidade imensa de hotéis e a cidade é dotada de uma infraestrutura para receber grandes eventos, porque tem como abrigar mais de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas simultaneamente nos hotéis de lá. Então, as opções são muitas, né? Agora, tudo isso depende de prefeitos, né? Nós tivemos, e eu continuo olhando aí, prefeitos que por bravatas resolvem fechar tudo, prefeitos que por interesse político resolvem abrir tudo. Então, são comportamentos que ainda não estão alinhados para uma perfeita aplicação daquilo que é necessário para o município, daquilo que é necessário para que o evento aconteça
com segurança, porque isso é o mais importante de tudo, né? Aquilo que o P.O. falou no início da nossa entrevista aqui, e do qual eu e ele estamos imensamente orgulhosos, de que na Expo Retomada a gente não teve nenhum caso de pessoa que tenha relatado contágio. Esse é um ponto importante. Vocês fizeram um levantamento, uma enquete depois. Tão importante isso, que ao chegar lá em Salvador, no evento de lá, minutos antes de subirmos ao palco, eu tive a oportunidade de falar com o prefeito ACM Neto, né, por breves minutos, e relatei isso para ele. Ele ficou encantado. Ele disse: nossa, isso é muito importante. O que você está me falando é absolutamente importante. E ele, logo a seguir, deu uma entrevista coletiva e citou esse fato, né? Então, é muito importante realmente, e eu acho que orgulha a mim e ao PO de uma maneira muito grande, que a gente tenha mostrado que esse caminho existe, pô. Não contaminamos ninguém, ou seja, a nossa ação foi uma ação absolutamente coroada de êxito. Então, responsável, né? Fomos responsáveis. 100% de sucesso, né? Literalmente 100% de sucesso. E aí, provaram que é possível fazer e sem um único caso de contaminação. E o ponto é esse, que a gente tem agora que ter a conscientização coletiva, certo? Não adianta você cumprir todas as regras quando ao redor de você também não está sendo cumprido. Sim. Porque os eventos não estão isolados do mundo, certo? Então, isso que eu te falo, tudo isso parte de uma conscientização coletiva, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um prefeito de Salvador questionando a realização ou não do carnaval numa cidade como Salvador, sim, eu coloquei isso no painel que eu discuti lá, que isso fique como aprendizado para Salvador, que a não realização de um carnaval, que é uma coisa única e espetacular para aquela região, a não realização disso não pode ser visto como a queda, a perda e não fizemos, e sim essa abertura que eles estão tendo para atrair outros tipos de faturamento que não seja do entretenimento. Então, de novo, fica a lição positiva e que os eventos não sejam demonizados como geradores de infecção, e sim organizados por pessoas absolutamente responsáveis que só estão querendo induzir conexões comerciais para que a economia volte a girar novamente. O que está sendo, está se conformando, né? se mostrando aí como um grande gerador de contaminação tem sido essa percepção de que a pandemia está acabando, né? Que acabou, as pessoas estão perdendo medo, né? Então, abre para os bares abrir até 10 horas, o pessoal já acha que pode ir no bar até as 10 sem máscara, ou que pode ir no restaurante e ficar próximo das outras pessoas. Quer dizer, as pessoas misturam um pouco, né? Ultrapassam um pouco os limites, perdem a questão do protocolo, né? Elas perdem a aplicação do protocolo, né? Porque você pode fazer todas essas atividades desde que você mantenha o protocolo, né? Olha, essa questão de protocolos é uma questão de seriedade empresarial, né? No domingo eu tive de ir até eu diria que é seriedade social, inclusive. Social, é verdade. É verdade, mas é que o exemplo tem que vir do poder empresarial, porque onde é que as pessoas estão indo e proporcionando esse tipo de coisa? A bares, a restaurantes, a clubes, enfim, onde há uma gestão empresarial que poderia não permitir que isso Exatamente, poderia coibir, organizar. Exatamente. Né? Então, eu quero dar um exemplo aqui bem singelo, mas muito interessante. Eu tive de ir até Atibaia no domingo, né? E estava lá na hora do almoço, entramos num restaurante, um dos poucos abertos, porque era dia de eleições, né? E um restaurante de bom nível, de bom padrão. Entramos. Primeiro que ele só estava admitindo quem tivesse feito reserva prévia para poder controlar as mesas. Segundo que aí nós ficamos esperando, nós estávamos em 3 pessoas, tivemos de esperar para saber se, após a acomodação daqueles que haviam feito reservas, se haveria a possibilidade de nos dar uma mesa para que a gente pudesse almoçar com o determinado distanciamento. Até aí, tudo bem.
Mas aí começou a me surpreender positivamente que assim que a gente sentou na mesa, o que eu tinha em cima da mesa? Um QR Code e não um cardápio tradicional. Com o celular é que eu assinava o cardápio. Então, as coisas começam a acontecer de acordo com a responsabilidade de cada um. Sim. São coisas tão simples de serem aplicadas e a grande maioria não faz. Não faz por pura, por puro desinteresse ou falta de preocupação com a pandemia, porque são coisas que não dão grandes custos, não são difíceis de fazer. Então, todo tal alcance de todo e qualquer pequeno comércio, fazer com que essas coisas aconteçam. Então, é preciso agir seriamente, né, com responsabilidade social, como você falou, Paulo. Perfeito. Pessoal, olha, estamos estendendo demais já esse bate-papo. Vou ter que fazer em 2 capítulos aqui, que a gente está com mais de meia hora já de bate-papo. Vai virar o papo... Vou ter que fazer uma série, vou ter que fazer a série. Temporada 1. P.O. e Fernando. Episódio 1, episódio 2. O bate-papo está ótimo aqui, mas infelizmente vamos ter que marcar outro. Vamos ter que marcar outro. Estamos à disposição. Vamos conversar novamente aí no futuro breve, aí vamos conversar. Vai ter sempre assunto, né? Esse mercado agora está reativando, então acho que vai ter sempre assunto para a gente falar. Tá? Eu gostaria que vocês deixassem aí suas palavras finais aí para os nossos seguidores. Tá? E muito obrigado mais uma vez por terem atendido a minha solicitação aí desse bate-papo. Obrigado pelo convite, certo? Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade quando forem sair de casa e quando forem participar de eventos, tal. Eu acho que o que demonstra isso, né? Quando você vê que a coisa tem um carimbo oficial ou está cumprindo o protocolo, existe o alvará liberado pelo setor público. Então, eu acho que se informar se o alvará existe já é um primeiro passo, porque eu já escutei e estou vendo pelas minhas análises aí muita coisa acontecendo, sem alvará, sem liberação, porque as pessoas chegaram no grau de saturação depois de 7 meses. Rebeldia, né? Já começa a ser uma certa rebeldia. Os seres humanos têm limite, ainda mais os jovens que têm uma certa ansiedade, ainda também consigam entender isso. Mas não esquecer a responsabilidade e se informar para que você possa viver a sua vida normal com segurança de novo. É isso aí. Bom, eu também te agradeço, Paulo Odair, pelo convite, agradeço ao P.O. pela participação aqui conjunta. A gente sempre aprende muito com ele também, né? Aliás, eu quero até fazer aqui uma colocação importante, né? A gente falou muito dessa coisa de confrontar poder público ou de conciliar. Logo no início da pandemia, eu acho que eu tenho um pavio mais curto que o do P.O. Eu tenderia a fazer... Tá gravado dos dois aí. Eu tenho as gravações dos dois, do que vocês falaram. Né? Eu sei o que vocês fizeram na pandemia passada. Então, eu tenderia a fazer algum tipo de confronto, mas o P.O. é um mestre em inteligência emocional. Aprendi muito com esse cara ao longo desses meses e está aí uma coisa que eu, de fato, comecei a lidar melhor depois dessa convivência mais estreita com o P.O. E parabenizo ele por essa postura, por essa capacidade de lidar com tranquilidade, que é isso que eu acho que caracteriza a inteligência emocional, né? É você... Os cabelos brancos ajudem para alguma coisa, né? Eu também tenho, mas está falando. Bom, mas olha, gente, muito obrigado. Esse assunto de cabelo eu não me meto. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Esses foram Paulo Otávio, P.O. e Fernando Lumertz aqui no Papo Net falando sobre a retomada dos eventos. E se vocês curtiram, deem seu like. Se acharam importante o que foi falado aqui, as dicas que foram dadas, as colocações que foram feitas, compartilhem nas suas redes sociais. Se ainda não fizeram, se registrem aí, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para saberem dos próximos episódios quando forem lançados. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em conjunto, né? Trabalhamos em conjunto.
E as primeiras manifestações de trabalho em conjunto, inclusive, além de caçar mamute em equipe, também foram depois trocar a pele do mamute nas primeiras feiras que aconteceram lá entre as aldeias, né? E a gente construiu, colaborando, construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, essa colaboração pode ser feita com a tecnologia que permite ultrapassar limites de isolamento social, de distanciamento pessoal, de fronteiras e até mesmo de idiomas. Então, utilizem as tecnologias para complementarem, para colaborarem cada vez mais e construírem cada vez mais uma sociedade melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.